Oi, pessoal! Esse é um bate-papo em comemoração ao aniversário do Submarino. E como vocês sabem, quem acompanha as redes do Sub, o seu Love tá no Sub e eu tô aqui hoje para falar sobre a minha paixão, que é a leitura. Eu sou Clara Alves, autora de Romance Real e de Conectadas, e tô aqui com duas autoras incríveis, tô toda me tremendo aqui, gente, para conversar com elas um pouquinho sobre os seus livros, e eu tenho certeza que vocês conhecem ela também e amam como eu. Também tô aqui com o Luca, que está representando os Sub Lovers. Oi, gente. Sub, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse aniversário, nesse momento, com essas autoras maravilhosas, as três. E eu vou aqui agora ler a bio para vocês delas. Então, Casey McQuiston cresceu no sul de Louisiana, onde desenvolveu um grande amor por biscoitos amanteigados e histórias apaixonantes. Estudou jornalismo e trabalhou em revistas por anos, até retornar ao seu primeiro amor. Comédias românticas alegres, excêntricas e escapistas. Hoje vive em Nova York com sua pura, o Pepper. Pela seguinte, já publicou Vermelho, Branco, Sangue Azul, Última Parada e Eu Beijei Sharon Wheeler, todos best-sellers do New York Times. E Lockhart nasceu em Nova York e fez doutorado em língua inglesa, na Universidade de Columbia. Deu aulas de redação, literatura e escrita criativa. Dela, a seguinte publicou o best-seller Mentirosos e sua prequela Família de Mentirosos, Fraude Legítima e o Histórico Infame de Frank Landau Banks, livro de honra do Michael L. Printz Award. Agora eu vou começar a falar em inglês, mas não se preocupem porque vai ter tradução simultânea para vocês aí em casa. Hi, Casey. Oi, Casey. Oi, Emily. Só em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Submarino pelo convite e a seguinte também, eu sou fã da Casey desde que eu li o Vermelho, Branco e Sangue Azul em 2020. Alex e Henry estão no meu coração desde a página 1 e por conta deles, da sua escrita, eu conheci o August, Jane, Char, Chloe e todos os outros personagens. Por outro lado, eu li Mentirosos essa semana. E eu tenho ouvido muito sobre isso por conta do Book Talk e realmente me surpreendeu mais do que eu imaginava, então é uma honra realmente estar aqui. E falando no Book Talk, Mentirosos e o Vermelho, Branco e Sangue Azul se tornaram virais, né? Mas Mentirosos foi lançado em 2014, 8 anos atrás. Emily, como que foi ver o livro de volta na lista dos best-sellers depois de tantos anos? Ai, eu fiquei tão surpresa, realmente eu não tinha ideia de que todos esses jovens criadores estavam fazendo esses vídeos, até que Mentirosos voltou ao topo da lista. Eu não tinha ideia, minha publicadora nos Estados Unidos também não tinha ideia do que o que tinha acontecido. E levou algumas semanas para a gente entender, né, que era essa conversa toda lá no Book Talk que estava acontecendo. E, sabe, muito dessa conversa lá no Book Talk era só choro e o pessoal jogando o livro contra a parede. Muitos vídeos falavam que raio é esse livro, o que esse livro está querendo dizer. Então, é um jeito novo, né, de falar sobre os livros, mostrando realmente reações emocionadas na mídia social. Eu posso concordar com isso, porque quando eu li o final, eu realmente comecei a chorar muito. Minha namorada falou, ei, você quer um abraço? Realmente eu fiquei muito emocionada. Então, Casey, você passou de escrever comédias românticas para romance com elementos de ficção científica e uma história complexa em Última Parada. Eu adoro como você trabalha as imagens, a gente se sente realmente em Nova York. Também tem essa reviravolta da viagem no tempo, né, que é incrível. O que fez você decidir escrever uma história com uns elementos sobrenaturais, né? E foi mais difícil do que o outro livro? Sim, eu acho que eu tive que inventar um sistema de mágica. E honestamente, eu não tenho muito noção do que é isso, né? Mas muitos amigos que estavam escrevendo sobre fantasia e ficção científica, né? Eles escrevem, então eu assisto, eu escuto, então eu sempre fui muito inspirada, especialmente por histórias impossíveis de amor que quebram as regras de tempo e espaço.
E eu sempre quis fazer a minha versão disso. Então, Jane era para ser uma fantasma, mas eu não conseguia assim decidir quais seriam os traços físicos, né, como que eu ia lidar com a parte física e se ia ter um final feliz. Então eu tive essa ideia de fazer uma viagem no tempo, né? E aí tudo veio a foco. Mas realmente foi muito desafiador, eu tive que usar muitas habilidades que eu não tinha usado antes. E foi mais difícil então para escrever, mas foi muito divertido. Eu realmente consegui realizar meu sonho de escrever uma sci-fi. E, Emily, recentemente você escreveu Família de Mentirosos, uma prequela de Mentirosos. E como foi voltar para esses personagens depois de tanto tempo? Por que você decidiu cavar o passado dos Sinclairs e trazer Carrie como no papel principal? Carrie. Bom, eu sempre quis escrever um outro livro, mas me parecia muito claro que uma sequência seria muito não satisfatória, digamos, seria terrível. Então eu olhei ali no meu cérebro, eu procurava uma forma de realmente contar uma história satisfatória. Então eu tive essa ideia de escrever uma história ambientada em 1987. Então são as pessoas que são os pais que são os personagens pais em Mentirosos. Eles são adolescentes. Eu não quero dar spoiler aqui, mas a Carrie é a personagem que eu precisava, que tinha as habilidades que eu precisava para contar a história do jeito que eu queria contar. As outras irmãs não eram opções, digamos assim. Bom, Casey, Eu Beijei Shara Wheeler é seu primeiro romance para jovens adultos. Você sentiu alguma diferença durante o processo de escrita e construção de personagem? E qual você acha que seria o livro favorito da Chloe? Vermelho, Branco e Sangue Azul ou Última Parada? Olha, tem muitas coisas que eu levei para os meus livros para jovens adultos, né? E eu não queria que eles se sentissem assim que eu estava conversando com eles como se eles fossem crianças. Então eu queria ter esse senso de humor, mas eu tirei o conteúdo adulto, digamos assim. E o que era divertido é que eu descobri que muitos adolescentes, escrever para adolescentes te dá mais liberdade sobre o que os personagens podem fazer, porque você sabe, eles não são governados por, digamos, pela lógica adulta. Então, eles fazem alguns erros meio malucos. Eles ficam indo nos quartos, visitando os quartos dos outros. Sim, mas sabe, são coisas assim. Coisas que você não conseguiria escrever para romance adulto, porque seria, isso é um crime. Então, isso foi tão divertido. Então, eu brinquei com esses personagens que estavam em estágios iniciais da formação da sua personalidade. Então, eles têm essa sua jornada ainda não muito definida, né? Esses jovens estão descobrindo pela primeira vez que eles não têm ideia de quem eles são. Eles gostariam de saber quem eles são. Eles estão começando essa jornada na descoberta de si próprios, né? Então, eu acho que a Chloe seria fã de Última Parada, porque ela precisa mais de fantasia como leitora, né? Então, eu acho que ela adoraria esse livro. Bom, agora vou fazer um joguinho rápido com vocês duas, baseada nos livros de vocês. Cadence Sinclair descreve seus amigos de uma maneira incomum. Mirren é açúcar, curiosidade e chuva. Johnny é salto, esforço e sarcasmo. Get é contemplação, entusiasmo, ambição e café forte. E como vocês duas se descreveriam desse jeito? Você primeiro. Ai... Batom, palavras e bolo de aniversário. Bom, eu diria margaritas, Instagram filters, filtros de Instagram e
really loud shirts. Camisas realmente chamativas. Cool, I like it. Ok. So, in Muito bem. E August moves to última New York because parada, it's a o big August city se where muda she para thinks Nova she's York alone. porque é uma cidade grande onde ela acha que pode passar despercebida, mas ela se encontra em casa. Em qual lugar improvável você acha que se sentiria em casa? Bom, This is going to sound eu acho que vai like I'm parecer como pandering, se eu estivesse but mimando I really vocês, like mas it eu here, gosto and I feel daqui. like when I walk through Quando eu Rio, and I ando look pelo in stores, I'm like, oh, Rio I'd e eu wear that, olho I'd wear nas that, I'd lojas, wear eu that. olho, eu The li isso, eu food, li isso, the a drinks, comida, as how bebidas, friendly and warm everyone como is. todo mundo é tão I do feel really at amigável. home here. Eu me sinto em casa aqui. So, Rio, why not Rio de Janeiro, Rio. What about you? E você, Emily? Eu não sou uma pessoa que se sente facilmente em casa. Eu acho que é uma qualidade até útil que eu até falo sobre isso na minha escrita. Eu sempre tenho um pé dentro e um pé fora das comunidades e das situações. Então, quando eu estava crescendo, era esse o caso. Meus pais eram separados, minha mãe tinha uma vida muito diferente da família de origem dela. Então, eu acho que nem sempre é divertido você estar aí não muito confortável. Eu sou assim. So, now I'm calling Luca, who's E Luca, ele representa aqui os Hi. Sublovers. So I'm gonna Eu vou ask one fazer uma question from pergunta dos Sublovers, and then I'm gonna Sublovers e eu vou ask fazer one uma of mine. pergunta minha. And here it is. E aqui vai. It's from É Lucas, do Lucas T. at Straw E Hats Straw Hats to Tutuit. A question for Uma both of you. pergunta How para do people ambas. react Como as and think pessoas about your books reagem in different aos seus countries, livros and em what do you think diferentes about the Brazilian países e o que vocês acham dos fãs brasileiros? Os leitores brasileiros que vieram me ver foram realmente, estavam emocionados de uma forma muito bonita. Olha, choravam bastante, mas estavam alegres, havia expressões de apreciação. E essas ideias, as pessoas, mesmo quando elas estavam nervosas, elas eram, sabe, muito amorosas. Eu acho que uma das coisas que eu percebi que é comum em todos os países em que eu interagi com os meus fãs é que eu acho que muitos leitores acham os meus livros muito confortadores, porque eles conseguem se relacionar e encontram como que um lar ali nas histórias, né? Especialmente se eles estão realmente procurando por isso, se forem pessoas trans ou queer. E eu acho que isso é verdade aqui também, nos Estados Unidos, quando eu vou sair em tours, eu escuto isso, os fãs me agradecem por criar um mundo onde eu posso me sentir seguro, mas eu acho que muitos leitores, realmente eles são muito emotivos aqui. Bonito isso. E os leitores ingleses no Reino Unido, por exemplo, eles são reservados. Nos Estados Unidos, a maioria do tempo eles... Olha, eu botei aqui minha roupa maravilhosa e estou aqui para falar de livros. Mas aqui os leitores brasileiros, eles falam, eu quero ter essa conexão profunda contigo, eu quero te abraçar, eu quero te beijar na bochecha e dizer que eles são tão maravilhosamente amorosos. Todo mundo comendo chocolate. Isso faz sentido, porque a gente realmente nós somos apaixonados sobre tudo que amamos. E a segunda pergunta, que é minha, hoje em dia nós estamos cada vez mais tendo livros queer, histórias queers, porque parece que todo mundo está nos aceitando, então nós estamos nos sentindo bem nesse mundo. E como você acha que esses livros ajudam e qual a mensagem que vocês deixam para quem está lutando com isso ainda? Eu acho que
humbling to feel like you're a part of anything really big. Você that se is, sente humilde you know, quando você se sente it takes hundreds and parte hundreds of disso, people né? and Porque years and leva years of centenas e work centenas de and pessoas e thousands de of books anos e to milhares de create livros para a criar movement or a movimento ou shift uma in book mudança publishing at large. And so it's na very publicação de much, livros, né, como um todo. every time I think Então, about cada it, vez I que eu think penso about sobre everyone isso, eu penso sobre who todos has que been working so hard trabalharam to make this tão happen, duro whether it's para que isso authors or acontecesse, indie sejam publishers os or, autores, you know, the people os who work behind the editores scenes ou as of pessoas que publishers estão to por trás advocate dos for these books. bastidores e que And so it's very lutam por humbling, esses and livros. it Então é makes bastante me feel legal, like me faz the sentir moon reflecting the sun, como you know, se a where luz it's estivesse like I am refletindo o sort of this sol. place where you see É the lugar results, onde but você there's so vê many o things that resultado, came porque tantas into coisas me to make that voltam possible. para mim, vieram para mim para que isso And fosse I hope that possível. continues. E eu espero que isso continue. That's so lovely. In Family of Liars, the queer Em characters, Família de it's Mentirosos, 1987. os personagens So the de queer queer, characters are sabe, in a isso very é em different 87, então os than, personagens queer estão numa situação muito diferente. a lot of teenagers are today. Não estão numa situação em que muitos adolescentes estão hoje. Então eu trabalhei duro Trying to make it clear tentando that the way those characters esclarecer o jeito que aqueles personagens se sentem sobre sua sexualidade. Não é o único jeito que existe para a gente se sentir. E isso, então, é um pouco difícil, porque você tem que... em Família de Mentirosos, você tem uma narrativa que olha para trás. Então, você tem que ser capaz de dar uma perspectiva sobre as limitações que tinham identidades marginalizadas lá nos anos 80. Mas eu acho que eu sou tão sortuda de escrever e ser parte dessa comunidade em que estamos numa época de uma explosão de tanta ficção maravilhosa de diferentes gêneros. Ué, o que foi isso? Uma besta gigante fazendo pum lá fora. Vamos ignorar. Eles vão nos ferir talvez mais tarde, mas por enquanto estamos seguros. Bom, eu estou realmente... Eu me sinto sortuda de escrever e ler e ser parte dessa comunidade numa época em que tem essa explosão em vários gêneros, ficção científica, fantasia, histórias tristes, histórias no ar, todo tipo de coisas que representam tantos tipos diferentes de pessoas. Então é ótimo para mim como escritora estar ouvindo essas vozes. Isso é maravilhoso. Nós somos os sortudos de ter vocês escrevendo essas histórias. Por favor, continuem. E, de verdade, o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul foi o primeiro livro queer que eu li. Eu tinha anos que eu não me sentia confortável comigo mesmo. Então, foi finalmente a história que abriu a porta para mim e me fez sentir confortável. E por causa disso, muito obrado. Eu quero fazer uma coisa mais óbvia. Se você puder, por favor, me dar um autógrafo. Oh my God. Okay. Tá bom. Do you want me to do it right now? Yes. Okay, you have to come over here. Tá then. bom, vem aqui então e vamos fazer isso. Okay. I have to get it right. Eu tenho que escrever direitinho. I can do it better. Bom, eu podia ter feito melhor. Não, tá bom. A gente realmente passou um tempo muito gostoso aqui no Brasil, um país tão legal, com leitores tão inteligentes e bonitos. Muito obrigada.
And that's it. E é Thank you isso, so muito much, obrigado, Casey and Emily. It's been a Casey pleasure e to meet Emily. you. Foi um I hope you come prazer back to Brazil encontrá-las. soon. Espero que voltem logo Obrigada, Luca, ao também, Brasil. por estar aqui. Obrigado, Sub, pelo convite maravilhoso. Foi uma honra estar com elas duas. E para sempre marcado em mim agora. Thank you so much, guys. Yeah. Hope to see you soon. Yay. E obrigada, Submarino. Obrigada, seguinte, a todos os sublovers assistindo a gente. Foi incrível estar aqui com essas duas autoras que eu amo. E eu vejo vocês na próxima, viu? And now we're celebrating and eating. Yes. Obrigada.